Romanos, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. Quem achou diz amém. Está escrito assim, a tradução é NVI, se estiver um pouco diferente, mas dá para acompanhar aí, o sentido é o mesmo. Diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora que vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como a quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, eu quero no nome de Jesus, Senhor. Nessa hora, Pai, eu invoco o Teu nome nesse lugar. Nós levantamos um altar de adoração a Ti, Deus, e somente a Ti nessa noite. Leva cativo em obediência a mente de Cristo, toda a mente desse recinto. Deus, repreenda desde já toda obra do inferno, toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda perturbação e agitação que não venha do Teu Espírito. Repreenda agora no poder do Teu nome. Crie um ambiente propício para a revelação da Tua palavra e para a manifestação da Tua presença. Fica conosco, é o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar os assentos, irmãos? Nesta noite eu creio que Deus tem preparado um banquete para nós. Então eu queria mesmo de verdade pedir a sua atenção. Fica comigo aqui, tá, irmãos? Todo estudante da Bíblia que se preza, quando ele passa pela carta aos Romanos, algo diferente acontece. A carta aos Romanos talvez seja o escrito mais genuíno acerca do que é o Evangelho. Alguns escritores dizem que Romanos, ele é o mais excelente escrito que está na Bíblia. Através de Romanos, nós temos na história da igreja grandes homens que se converteram dobrados em cima deste livro. Nós temos o expoente da reforma protestante, que foi Martinho Lutero, se converteu lendo Romanos. Nós temos o grande avivalista inglês, John Wesley, junto com seu irmão, Carlos Wesley, que também se converteram em cima da carta aos Romanos. Romanos é o tratado de como o gentio, eu e você, alcançamos salvação em Cristo Jesus. Romanos é conhecido como o Evangelho do apóstolo Paulo. Paulo, na carta aos Romanos, sintetizou tudo aquilo que nós temos como doutrina bíblica que sustenta a igreja até hoje. E eu fico muito feliz que nas orações dos irmãos, Deus tenha dado um texto de Romanos para nós meditarmos nesta noite. Romanos é esse lugar onde o nosso coração, ele é confrontado de fato, porque nos revela quem de fato nós somos. Fazendo uma introdução de Romanos, ele tem 16 capítulos. Do 1 ao 11, os primeiros 11 capítulos, Paulo vai falar daquilo que são as verdades teológicas que formam as doutrinas fundamentais da igreja. E do capítulo 12 até o 16, Paulo vai falar da aplicação prática
desta vida espiritual, destas doutrinas que a igreja tem. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai nos apresentar aquilo que é mais excelente, para quem ele está falando, quem é que está falando e o que está falando. Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado por Deus, escrevo a carta aos crentes fiéis e santos que estão em Roma. E o que é que está contido nesta carta? Lá no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque no Evangelho de Deus está revelado a justiça de Deus, tanto para o judeu quanto para o grego. No capítulo de número 1, ainda, Paulo começa a revelar os pecados e a depravação do mundo. Paulo começa a fazer uma leitura do seu tempo e começa a trazer a evidência de tudo aquilo que a cultura tinha e ensinava. Paulo fala de homossexualidade aberto no capítulo 1, que é um pecado contra a natureza. Talvez este seja um discurso muito difícil nos dias de hoje. Talvez este seja um discurso desafiador para a igreja lidar. Mas Paulo também fala de outra série de pecados. E aí é engraçado, porque enquanto Paulo está batendo no mundo, a religião está sentada no seu pilar, batendo palma. Então, quando Paulo estava falando do mundo, os judeus falavam: é isso aí, Paulo, repreende eles. Aí o apóstolo Paulo tira os olhos do mundo, e no capítulo 2, ele fala: e tu, judeu, que te glorias na lei, dizendo que ama a Deus, e mesmo assim a nega com as suas atitudes. Então Paulo, ele tira a esperança de salvação pelo pecado daqueles que estão no mundo, e no capítulo 2 o apóstolo Paulo tira a esperança de salvação pela religiosidade, pelos rudimentos e cumprimentos. E no capítulo 3 ele encerra a conta, ele diz o seguinte: todos pecaram e separados, destituídos, afastados estão da glória de Deus. No capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo arranca de nós toda a pretensão de autossalvação. E é nesse contexto que nós temos que conversar aqui nessa noite, irmãos. Como que vamos lidar com os nossos pecados? Como que nós estamos nos portando quanto igreja? Se alguém um pouquinho inteligente começar a ler Romanos, na hora que chegar no capítulo 3, você deveria estar desesperado. Você deveria estar assim, afoito. Por quê? Porque para mim e para você não tem como nos salvarmos. Quando a igreja está ouvindo a mensagem de Paulo no capítulo 3, está queimando, falando: e agora? Nós vamos para o inferno. Os nossos pecados nos lançaram. No capítulo 4, na noite escura da natureza caída humana, começa a brilhar a luz da esperança. Porque no capítulo 4 o apóstolo Paulo fala: a todos vocês que pecaram, agora tem uma chance. Agora existe uma oportunidade. E qual é, o apóstolo Paulo? É a salvação que vem pela fé. A graça de Deus que salva o homem, agora ela pode ser recebida pela fé em Cristo Jesus. E é aqui, irmãos, que começa a nossa alegria em Jesus. Por quê? Porque no capítulo 4 e 5, Paulo vai falar como que esse que não tinha esperança agora alcança a salvação em Cristo Jesus. Esse que vivia uma vida torta, como que agora ele pode ser corrigido? Esse que era perdido, como agora ele pode ser salvo? E Paulo fala: você será salvo pelo exercício da graça mediante a sua fé. E Paulo pega um ícone da religião e tira ele para fora e fala: Abraão creu
e isso lhe foi imputado como justiça. Ah, irmãos, eu não sei se você se empolga, mas eu estou muito empolgado. Sabe por quê? Porque não havia esperança para mim e para você. Se não fosse a carta aos Romanos, essa igreja não estaria aqui. Se não fosse a carta aos Romanos, você não estaria sentado nesse banco. Por quê? Porque a salvação era para os judeus, o galho natural da árvore. E aí Jesus, ele veio, e esses judeus o rejeitaram. E João deixou escrito no capítulo 1, versículo 12, que está escrito assim: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto creram no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, a esses Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ela maia sui badaragai. Ó, tá começando a esquentar, irmãos. Tá começando a esquentar. Ô, glória, fica comigo. O capítulo 4 e 5, Paulo fala disso. Só que no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar daquilo que tem que ser inerente em nós. O que é? Uma vida de santidade. Capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratar das coisas mais importantes que nós temos que trabalhar hoje na igreja. Hoje na igreja. E por que trabalhar hoje? Porque no capítulo 6 ele começa com uma pergunta: que diremos, pois? Pecaremos para que a graça de Deus seja mais abundante? Então a consciência da igreja da época era a seguinte: se Deus nos salva pela graça por meio da fé, então eu posso viver de qualquer forma. Porque se eu pecar muito, muito será a graça que vem me salvar. Aí o apóstolo Paulo, no texto original, eu amo, meu pastor, sabe por quê? Porque o texto original expressa uma emoção no grego. É a mesma coisa de um homem bravo dando um tapa na mesa e dizendo: de modo nenhum eu pecarei para que a graça seja mais abundante. De modo nenhum. Pecado não convém à casa de Deus. A vida do crente tem que ser santa. Santidade convém àquele que Cristo derramou sangue na cruz para te salvar. O apóstolo Paulo fala: como você vai viver em pecado se nós já morremos para o pecado? Morto não tem como atuar. Nós morremos para o pecado, então a lei do pecado não pode mais habitar na minha e nem na tua vida. Por quê? Porque eu creio que todos os que estão aqui já experimentaram a dádiva do novo nascimento. Eu não senti muita alegria não, vou repetir. Eu creio que todos que estão aqui já experimentaram a dádiva do novo nascimento. Porque é só quem nasceu de novo que tem o poder de se impor contra o pecado. No capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar do 6 ao 8 sobre santificação. No 7 ele fala daquela guerra interna que nós todos temos. Ou você não tem? Eu creio que alguns aqui não tem. Por quê? Porque já parou de lutar. Já se entregou na carne, já foi para o mundo, já perdeu a fé. Não é porque você frequenta culto, dá dízimo, não é porque você está alistado aí no hall de membro de alguma denominação, que isso te garante como alguém que é filho de Deus, nascido de novo, lavado e regenerado pelo sangue. Porque todo aquele que nasceu de novo e vive no mundo, vive dentro de si uma guerra. E que guerra que é? A carne militando com o espírito. E o apóstolo Paulo fala que ela é tremendamente ferrenha. Porque ele fala: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse estou sempre fazendo. Eu não sei você, irmãos,
Mas quantas vezes, irmão, em oração, na mente você sabe o que é certo, mas o corpo parece que vai gritando. Eu não sei você quantas vezes você precisou orar para vencer a carne. Eu até hoje oro muito, porque parece que hoje o inimigo, ele nem mais é tão feroz. Hoje nós podemos estabelecer até um tipo de amizade com o inimigo. E sabe quem é o nosso maior inimigo? Não é o diabo. O nosso maior inimigo não é o mundo. O nosso maior inimigo é esse Adão que mora dentro de você, caído. E se ele não for crucificado, irmão, ele vai te derrubar. Eu não trouxe uma mensagem para a mocidade, eu trouxe uma mensagem para a igreja. Nós precisamos voltar a falar daquilo que é verdade do Evangelho. Nós temos que parar de falar, irmãos, que as coisas se resolvem muito fácil. Não resolve muito fácil. Aquilo que custou caro para Deus não vai custar barato para você. Eu vou repetir. Aquilo que custou caro para Deus não vai custar barato para você. Se para te salvar custou o sangue do seu filho, para você vencer o pecado vai custar a tua vida. O apóstolo Paulo dá um grito que eu também já dei muitas vezes: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queria eu falar com um crente que está caído e está aqui no nosso meio, o desconforto que você passa. Queria falar para aquele que está em pecado, vivendo uma vida dupla e entrou aqui, assim, até que vestido de crente. Até que se mistura no nosso meio. E Deus está te achando hoje. Sabe, aquela máscara com aquele sorriso feliz, fotinha no Instagram. Deus quer falar com você hoje. Ele sabe quão miserável é lutar com o pecado. Ele sabe quão poderoso é, irmão, resistir à luta contra o pecado. Quando Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? Uma voz na eternidade ecoa. E aí é o último versículo do capítulo 7. Sabe o que está escrito lá? Mas graças a Deus. Era para você estar com a mão para cima, irmão. Mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que graças a Deus, Paulo? Porque aquele que está em Cristo, não há mais sobre ele nenhuma condenação. Porque não vive mais debaixo do pecado, mas vive debaixo do Espírito de Deus. E eu só estou fazendo um panorama, irmãos. Quando chega no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos dar a maior chave que o crente tem e não usa. Como é que eu vivo uma vida sem pecar? Porque nós usamos aquele jargão, né? Todo mundo peca, todo mundo é pecador. Essa frase não justifica a minha e a tua culpa, tá, irmão? Se todo mundo peca, você foi chamado para ser santo. E aí o apóstolo Paulo fala, como que eu vivo sem pecado? Aí o apóstolo Paulo fala, morrendo para o pecado. Porque Deus fez uma coisa por nós, irmãos, que hoje você poderia dar um glória. Sabe o que Deus fez? Eu vou te contar o que Deus fez por você e por mim. Sabe o que Ele fez? Ele desceu do céu e assentou-se no trono do teu coração. Ah, você não está alegre. Só tem uma forma de vencer o pecado: pela lei do Espírito que habita em nós. É só o Espírito Santo que vence o pecado em nós. Então todos os que entrar no ringue contra o pecado vai perder. De Adão para frente, irmão, quem reinou foi a morte. Até Moisés, a lei veio e denunciou o pecado, e agora quem reina é o pecado. E aí no capítulo 6, Paulo chama o rei pecado para conversar com o rei Jesus, irmão.
Quando o apóstolo chama o rei pecado para conversar com o rei Jesus, eu quero te dizer quem venceu, irmão. Quem venceu contra a guerra. Quem venceu na cruz dizendo, consumado está. Aleluia! Relabaxe a vassuia mandarabagai. O apóstolo Paulo fala no capítulo 8, versículo 14, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. E qual que é o testemunho de Deus com a minha vida e com a tua? Sabe qual que é? É que você é filho de Deus. Não, você não entendeu. Cutuca o irmão aí, eu não gosto disso não, mas faz aí. Cutuca o irmão aí e fala para ele, sabe quem você é? Foi baixo, fala, cutuca ele aí e fala, sabe quem você é? Fala, você é filho de Deus! Aleluia! O pecado nos roubou demais, irmão. Porque você não se alegra com uma afirmação dessa. Por quê? Porque você não acredita. Quem está falando que você é filho de Deus, não sou eu não. Não é minha voz que está gritando na tua orelha aí, que está falando que você é filho de Deus, não. É o Espírito de Deus testificando no teu espírito que você é um filho de Deus. Sabe o que isso significa? Isso é para você dar glória. É que o testemunho de Deus no meu espírito está falando o seguinte: você é tão filho de Deus quanto Jesus foi. Ah não, irmão, se alegra aí, irmão. Oh, se alegra aí, porque Deus está olhando do céu hoje e olhando para você e falando: venha cá, meu filho amado, venha cá, minha princesa, meu príncipe. Por quê? Porque você é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Ela vai a sua mandarabagai. Não há jejum na vida, não há oração, não há dízimo, não há frequência na igreja, não há nada que você possa fazer, irmão, que vai te fazer merecedor dessa afirmativa. É o amor de Deus que resolveu te amar. Foi Deus, irmão, que escolheu olhar para você desse jeito, cheio de falha, cheio de pecado, cheio de transgressão, e te chamar para o arrependimento. Por quê? Porque dentro de você ele viu um filho de Deus. Ele viu uma filha dele. Ele viu um filho dele. Ele viu alguém que falou: esse eu gerei nas minhas entranhas, e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Capítulo 8, Paulo termina dando glória. Ele fala assim: como isso é maravilhoso, essa revelação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo faz uma junção, irmão. Talvez um dos maiores desafios da teologia hoje. Como que Deus vai salvar Israel e a igreja junto? Capítulo de número 9, 10 e 11 do livro de Romanos é um desafio teológico, porque Deus vai falar do plano de salvação para a igreja e para Israel. Para a igreja a gente sabe, porque nós era gentil. Agora para Israel, como assim? Eles não vão precisar aceitar Jesus para ser salvo, que nem nós somos? Eles vão ser salvos pelo pacto, pelas alianças, pelas promessas? Mas como é que Deus faz isso? Com galho natural e com nós, que éramos jambuzeiro bravo, e foi enxertado na oliveira verdadeira? Como que isso vai acontecer, irmão? Como que isso vai acontecer? Só Deus para nos revelar. Chega no capítulo 12, que o nosso pastor leu aqui no começo, não sei se você prestou atenção no culto. Paulo vai falar dos dons espirituais e a vida cristã na prática. O capítulo 12 começa com um texto que o nosso pastor leu. E o capítulo 12 começa com uma conversa com Deus. Porque antigamente o sacrifício tinha que morrer. Passava o cutelo na garganta do cabrito, derramava o sangue, e o apóstolo Paulo vem falando a mesma coisa de culto. Precisa no culto ao Senhor um sacrifício. E sabe quem Deus quer receber nesse altar? Você. É você.
E outra coisa, para vir no altar de Deus se oferecer como sacrifício, não é de qualquer forma. O apóstolo Paulo dá a direção que é você e dá o modo como tem que ser feito. Então o que é? É um sacrifício que tem que ser santo, agradável a Deus, porque é nesse encontro de entrega da nossa vida na mão de Deus que há um culto inteligente, como o nosso pastor disse, um culto filosófico, um culto intelectual, um culto que contempla a mente humana, é um culto racional. Ofertou a Deus o teu culto racional? Levanta a mão para receber. Por quê? Porque não tem nada que você oferta a Deus que vai ficar só com Ele. Porque no segundo, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz, e aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, um culto como o nosso, irmão, a maior dádiva que nós podemos receber aqui essa noite é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como se apresenta, Rogério? Como se experimenta a vontade de Deus? Se entregando. Se rende, irmão. Para de querer comprar a bênção de Deus com campanha. Para, irmão, de querer barganhar com Deus, irmão, com aquilo que você tem para oferecer. O que você tem que não foi te dado? O que você pode fazer que Ele não tenha, a não ser se entregar? É na entrega. E aí nós chegamos no capítulo 13, e eu quero terminar. O pastor tinha me dado, eu já passei 10 minutos. Posso ir mais 10, irmão? Então vamos orar, então. Posso ir mais 10 minutos, irmão? Só para falar do capítulo 13, quando chega no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar do meu e do teu desafio. Fala comigo, em voz alta, para acordar, irmão. Fala assim, o capítulo 13, fala, mais alto, fala, da minha responsabilidade, prática, quanto cristão. Quem crê aqui, irmão? Fala para mim quem crê, irmão. Quem crê, levanta a mão assim. Então todo mundo crê? Então crer é fácil. Agora quem vai praticar, irmão? Porque o que a gente tem é um monte de gente que crê, mas é um pouco de gente só que pratica. O desafio do capítulo 13 é quem é que vai praticar essas verdades que ele ensinou. O capítulo 12 no final, o comecinho do capítulo 13 e o versículo 8 do capítulo 13, Paulo vai falar de 3 formas que eu e você anda devendo. Capítulo 12 no finalzinho, sabe o que está escrito? Que você deve amor ao seu inimigo. Começou a ficar difícil, né, irmão? É por isso que a gente fala que crê, irmão, mas não pratica. Sabe por quê? Porque crê. Nós falamos que crê. O Brasil crê. O país que crê é o nosso. O Brasil é o maior país cristão do mundo, irmão. O país que mais tem alguém que diz que crê em Jesus reunido no mesmo lugar é o Brasil. Só de evangélico nós somos 61 milhões. Só que o nosso mesmo país, que cabe esse tanto de gente que diz que crê, é quase o penúltimo em desenvolvimento social. É nesse país que fala que crê que o maior índice de assassinato na história da humanidade acontece aqui. 65 mil pessoas morrem assassinadas por ano. É nesse país que todo mundo fala que crê, que a cada 17 minutos, uma mulher é violentada dentro de casa. É nesse país que diz que crê em Jesus, que arma esquema de corrupção maior da história da humanidade. É esse país que fala que crê. É nesse país que diz que crê, irmão, que existe 2 classes das pessoas mais rejeitadas pela sociedade. A primeira é os políticos, a segunda é a classe pastoral. E aí eu te pergunto, você crê? A igreja não está precisando de quem crê, a igreja está precisando de quem pratica.
Alamaço e candarabagai. Eu estou sentindo um temor de Deus aqui nessa noite. O apóstolo Tiago diz o seguinte: quer me mostrar a sua fé? Antes, me apresenta as tuas obras. O apóstolo Paulo fala que primeiro, nós temos que amar os inimigos. Irmão, as pessoas davam tapa no rosto de Jesus. E sabe o que Jesus respondia, irmão? Nada. Cuspiram nele, açoitaram ele, condenaram ele de forma injusta, submeteram ele a um julgamento que foi comprado. E sabe como ele respondeu? Agora tem crente que se você não dá a paz do Senhor para ele na mão, ele não volta mais na igreja. Tem companheiro que você chama ele para repreender, para corrigir, porque ama o companheiro, ele fica nervoso com você e acha uma igreja logo ali na esquina e vai congregar lá. E você acha que eu estou brincando com você, irmão? Tem camarada que é casado e fica sentando o olho nas irmãs. Tem mulher que não tem casa e fica fofocando na casa dos outros. É um monte de família que tem um monte de filho rebelde, desobediente. Chega na escola, é os piores alunos. Eu parei de indicar crente para o serviço, por quê? Porque eles chegam na empresa, eles são os piores funcionários da empresa. Porque falta em nós não é crença, falta em nós é prática. E o capítulo 13 está nos chamando para a prática. A prática de amar o inimigo. Capítulo 13, a partir do versículo 1, vai falar que nós temos que ter a prática de amar os governantes. Irmão, amar não é idolatrar. Na vida do crente não é um governo, na vida do crente é um rei. O rei nosso não está sentado em Brasília, o nosso rei, ele está sentado à direita de Deus Pai. Então para de brigar por política e por político. O que a Bíblia fala não é para idolatrar, a Bíblia pede para você orar. Elabaço e maquiandarabagai. É impressionante o tanto que os crentes estão idólatras hoje. Se você tem que amar o do governo, se você tem que amar o inimigo, capítulo 13, versículo 8. Para terminar, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. O apóstolo Paulo começa o versículo 8 puxando um princípio. Crente não deve dever para ninguém. O IBGE fez um levantamento. Eu não sei se foi 35% ou 45% dos nomes que estão no SPC é de crente. Hoje não existe mais no mercado aí, ó, financiadora, banco, linha de crédito para quem chega lá. Qual que é a tua profissão? Eu sou pastor. Já é rejeitado na hora. Por quê, irmãos? Porque comprou e não pagou. É a prática, irmão, que fala da nossa espiritualidade, não é no ajuntamento. O ajuntamento aqui é bonito, é uma maravilha, olha que glória, olha que igreja bonita, que crente maravilhoso. Mas eu quero saber de você amanhã, lá na tua casa. Segunda de manhã, lá no teu trabalho. É como você trata, irmão, as suas finanças. É como você trata a tua família, teus amigos. É como você trata os teus filhos. É aí, irmão, que grita a tua espiritualidade. Paulo fala que a gente não deve dever nada. Mas ele fala de uma dívida que não tem como pagar. É a dívida do amor. Se tem um povo que é ruim de amar, é o povo crente. Irmão, tudo que eu estou falando aqui, você devia estar anotando para começar a dobrar o joelho e orar. Porque na hora que eu estava fazendo esse sermão, mas a espada que está te cortando aí, começou a me cortar lá em casa. Por que você acha que eu vou ser hipócrita de te repreender e não saber que para mim também corta? Para, irmão, nós precisamos melhorar. O apóstolo Paulo, não vai dar para falar do amor, mas ele fala que a gente tem que amar o inimigo, amar o Estado e nos dá a maior dificuldade, que é amar o próximo. Vai pro lado aí. A gente nem mexe o pescoço, irmão, porque esse próximo está muito longe. É por isso que é muito melhor ter rede social. Não é muito melhor ter rede social? Por que ter rede social? Porque o meu amigo da rede social, ele está próximo na tela, mas está longe na presença. Aí eu não preciso amar.
Eu não preciso me responsabilizar pelo pecado dele, pela alma dele, pela vida dele, pela família dele, pelos filhos dele, pelos problemas dele. E o apóstolo Paulo diz que aquele que ama cumpriu a lei de Deus. Então não é no esforço religioso que eu cumpro a lei de Deus. Eu cumpro a lei de Deus quando eu amo como Jesus amou. Versículo 8, capítulo 8, versículo 10. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E eu vou fechar a Bíblia, porque senão eu não paro. E eu vou terminar aqui, te juro. Mais 3 versículos. O apóstolo Paulo fala assim: façam isso. Responde comigo, façam isso. Então é fazer. Façam isso. Compreendendo o tempo que vivemos. Irmãos, o tempo que vivemos é trabalhoso. Os dias são maus. Então o que o apóstolo Paulo está nos dando é uma forma de fazer a nossa vida. E aí sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: chegou uma hora, irmão, e aqui eu quero dar um grito para você acordar. Chegou uma hora de você despertar do teu sono. Acorda, crente! Acorda, crente, porque o tempo da noite já vai se acabando. E hoje nós estamos mais perto da salvação quando no dia que aceitamos a fé. Vai chegar um novo dia. A luz da volta de Jesus já está para brilhar. O Senhor está às portas e é hoje que eu te peço: acorda, crente! Por que o apóstolo Paulo pede para a gente acordar, irmãos? Porque a igreja está dormindo. Dormindo na onde? Na prática. Nós precisamos aprender a praticar. Amém, irmãos? Coloca de pé comigo, vamos orar. Eu quero que você feche os olhos, irmão. Irmão, eu queria ser mesmo um pregador daqueles top de linha, sabe? Sabe daqueles? Que enverga tudo. Só que o Senhor me chamou para o ministério do ensino. Então eu estou aqui para te ensinar como é que é ser crente. Estou aqui para te ensinar as verdades desse livro, para que a prática da tua vida seja condizente. Por quê? Porque você vai ser julgado e não é pela tua fé, você vai ser julgado pela tua prática. É pela tua prática. O que o fogo vai consumir não foi o tanto que você creu. O que o fogo vai consumir é o tanto que foi feita as tuas obras. Então é pela tua prática. Amém, irmãos? Então fecha os olhos, põe a mão no peito. E começa a falar para Jesus aí, irmão. Na onde você precisa melhorar a sua prática. Deus, traz um quebrantamento nessa noite. Traz um arrependimento, Deus, pelos nossos pecados, pela nossa prática falha da Tua palavra. Senhor, que esse povo saia daqui, Deus, não com as pernas doendo, de pular, mas saia com a consciência ferida pelo corte da Tua palavra. Derrama nessa noite, Deus, um batismo de quebrantamento, de correção. Quebra toda a religiosidade vã, falida, fajuta. Pai, aviva nossa igreja. Aviva os nossos jovens, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Senhor, nesta noite, Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, vai tocando em cada coração, vai quebrando a dureza, vai quebrando, Jesus, toda a barreira, vai quebrando as fortalezas mentais, toda resistência à Tua palavra, vem por terra. Espírito de Deus, promove um quebrantamento, Pai. Promove um arrependimento no nosso meio, porque nós estamos aguardando a Tua vinda. Nós queremos estar juntos, Pai, daqueles povo, Deus, preparado, eleito, escolhido, zeloso e de boas obras, que hão de herdar a salvação, Deus.
É pela presença do Teu Espírito em nós, Pai, que o pecado vai cair por terra hoje, que vai haver libertação, Pai, que vai haver transformação, renovo, em nome de Jesus, abençoa, Deus. Eu te peço nesta noite, despede a Tua igreja, Deus, debaixo da Tua presença, e que o Teu Espírito não dê descanso à consciência desse povo, Pai, até que a obra de Cristo seja completa em nós, em nome de Jesus.